Então, pessoal, o que é que a gente vai precisar para fazer essa modelagem? Eu estou aqui com a pasta de leite em pó na cor verde, um verde um pouquinho mais clarinho, vermelho, preto, marrom. Aqui eu tingi um pouquinho com o corante vermelho para que desse a cor assim um tonzinho pele, certo? Aqui eu passei um pouquinho do branco leite, certo? Manchou um pouquinho aqui, mas porque eu tive contato já, porque eu fiz alguns docinhos, mas eu vou mostrar para vocês então como fazer essa modelagem. Vamos começar então com o personagem que é o lagartixo. Então, para fazer o lagartixo, o que é que a gente precisa? Da pasta verde. E aí eu vou fazer de acordo com o tamanho da forminha, certo? Então aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha. Essa pasta tá em repouso. E aí eu tenho que ter cuidado nas rachaduras, certo? Porque ela estava em repouso, mas estava fora da vasilha, né? Que estava fechada. Então aqui, ó, eu faço de forma assim, oval. E aí eu vou aqui, pressiono assim, ó. Como se fosse um beliscãozinho, certo? Onde ficará aqui os dois olhinhos dele. E aqui eu dou uma leve abaixadazinha, certo? E eu venho agora com um pedacinho, certo? Na cor pele, como eu falei. Faço aqui um rolinho. Aqui eu dou uma achatada para que fique dessa forma aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, como se fosse fazer um queixinho, mas na realidade é onde vai ficar a boquinha. Deixa eu trazer um pouquinho o docinho, que fica mais fácil assim. Pera aí. Pronto. Então ficará dessa forma. Aqui eu tenho cuidado assim. Às vezes eu coloco na forminha, quando eu vejo que tá... Forminha não, no forrinho, né? Quando eu vejo que tá um pouquinho difícil para modelar. Difícil assim. O que eu falo é mais trabalhoso, né? E aí o que é que eu faço? Eu vou agora tirar uma bolinha, certo? Um pedacinho da massa e formar uma bolinha. E aí eu venho aqui, ó, com essa bolinha e vou aqui, ó, na pontinha aqui. Agora eu vou e faço uma marcaçãozinha assim, de lado, tá? Assim. Venho agora com a pasta num tom um pouquinho mais claro, como eu mostrei a vocês. Faço um rolinho. Coloco aqui, ó. Passo aqui por trás do docinho, certo? Com cuidado sempre, para não tirar a modelagem que já foi feita. Aqui eu vou marcar 3 de marcação que eu vou fazer.
Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar mais 2 partes da pasta, vou apertar assim, ó, ou então assim. Será o quê? Os olhinhos, certo? E aí, com a pasta a qual eu tingi com o branco leite, eu vou tirar fazer 2 bolinhas, achatar e vou aplicar onde ficará os olhinhos do lagartixa. Então aqui, ó, eu faço assim uma bolinha, certo? Achatada, coloco. Só, pessoal, que tem que entender o seguinte: essa modelagem que eu tô fazendo, eu prefiro que fique dessa forma aqui, ó. Embaixo retinha, em cima oval. Você pode vir com as tequinhas e dar uma ajeitadazinha assim. Agora, eu venho aqui e aplico a parte verde dos olhinhos. Peraí, pessoal, deixa eu ajeitar aqui, porque não pode ficar muito grande também. Pronto. Então aqui, pessoal, com a pasta na qual eu já mostrei, tingida de preto, eu vou aqui fazer os olhinhos. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Vou aqui, ó, fazer a sobrancelha. Como eu fiz? Fácil. Peguei aqui, ó, formei uma bolinha, uma pequena porção da pasta, um verde no tom um pouquinho mais claro. E qualquer coisa assim que você vê que saiu um pouco, não tem problema, só faz ajeitar e pronto. E aqui finalizei o primeiro docinho, ok? Vamos para o próximo, que será a garota lunar, ok? Então, agora o próximo docinho será a corujita. Para a corujita, eu tirei uma porção da pasta, vou aqui formar uma bolinha, sendo que depois eu faço como se fosse fazer uma coxinha, porém eu não afino muito não, deixo assim. Achato aqui e deixo essa parte um pouquinho mais alta. Do mesmo jeito, pressiono aqui, ó, onde ficará os olhinhos. Tiro também, na mesma medida, uma porção da pasta Cor Pele, onde ficará a boquinha, eu farei
um rolinho, em seguida achato, e aí, ó, eu faço uma curvinha e venho aplicar. Deixa eu fazer assim para ficar melhor para vocês verem. Bem, pessoal, feito isso, eu vou agora com uma pasta, 2 bolinhas eu vou fazer, e aí eu vou formar como se fosse uma coxinha. Dou uma leve achatada. E aí vou encurvando. E aqui, ó, eu vou fazendo um leve corte assim, ó, com a estequinha. Como se fosse assim uma asinha, certo? E aí eu vou fazer da mesma forma. Quero dizer que essa parte eu deixo ela endurecer um pouquinho para que eu possa aplicar no rostinho, ok? Agora eu venho com uma bolinha no tom pele. E aí eu formo aqui como se fosse uma coxinha bem pequenininha. Faço uma achatadazinha assim, como se fosse fazer um triângulozinho. E ficará no lugar do nariz, tá? Será o nariz dela. E aí eu coloco aqui assim, pronto. Apertando para que fique bem fininho. Com a minha pasta já um pouco endurecida, eu venho aqui e vou colar no rostinho, certo? Do mesmo jeito do outro lado. Isso aqui tá branco um pouquinho, pessoal, por causa do açúcar impalpável, certo? Que eu coloquei para não grudar. E aqui, dessa forma, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma leve assim achatada, só para colocar os olhinhos, porque como foi endurecida, fica um pouquinho difícil de colocar na posição que eu quero os olhinhos. Agora, venho com 2 bolinhas. Eu vou afinar de um lado e depois eu vou afinar de um outro, para fazer os olhinhos. Assim, ó. E aí, ó, eu vou achatar e vou... Deixa eu fazer com a outra logo. Minha mão tá suja do corante vermelho. Aí fica um pouquinho difícil, mas... Porque quando a gente faz, a gente tem que ter o cuidado seguinte. A gente separar as partes para não acontecer de manchar. Fazendo por parte, tá? Mas aqui, como eu tô mostrando o vídeo, aí não tem como. Então aqui, ó, eu vou aplicar dessa forma os olhinhos. Ó,
Agora eu venho aqui com o branco leite e com o vermelho clarear um pouco essa pasta. E vou aqui fazer a aplicação do olhinho. Então agora, pessoal, eu vou aqui, ó, com a pasta na cor preta, né? Eu vou aqui finalizar os olhinhos. Faço 2 bolinhas. Vocês podem também usar o corante, certo? Eu acho melhor fazer assim. Às vezes eu faço assim, porque facilita também, para não acontecer de borrar. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? A marcação da boquinha. Vou ajeitar aqui. E aqui finaliza a corujita. Certo?